Bom pessoal, partindo aqui para a nossa segunda aula, vamos falar sobre entrada, processamento e saída de dados. O que veremos aqui na nossa aula, falaremos sobre variável, constante, entrada, processamento e saída, certo? Falando aqui primeiramente sobre variável. A variável nada mais é do que algo utilizado para armazenar um valor, certo? Ou seja, ao criar uma variável, é criado um espaço na memória para armazenar um valor. E esse valor ele pode ser alterado ao longo do algoritmo. A definição do tipo da variável é feita no início do algoritmo. Nós vamos ver que existem diversos tipos de dados em programação e veremos aqui no próximo slide, eu já apresento para vocês os tipos de dados. E a constante, a diferença dela para a variável é que o valor dela não é alterado ao longo do algoritmo, ele permanece o mesmo. Bom, os tipos de dados que nós temos aqui é o tipo inteiro, né, que é o conjunto de números positivos e negativos sem casas decimais. No caso de possuírem casas decimais, é o decimais, o tipo de dado. O tipo caractere, que é utilizado para armazenar qualquer tipo de caractere ou qualquer tipo de combinação de caracteres, textos, né, no geral. E o lógico, que ele é capaz de atribuir apenas verdadeiro ou falso. É um tipo de dado que, dependendo da condição, ele pode retornar para a gente que é verdadeiro ou que é falso. A gente vai ver isso aí mais para frente com mais clareza. Falando aqui agora sobre entrada de dados. A entrada nada mais é do que quando o usuário ele digita algo para a gente armazena isso em uma variável. Aqui nós temos um exemplo, né, onde o usuário aparece aqui para ele informar o primeiro número, ele vai poder digitar o primeiro número e esse número vai ser armazenado nessa variável número 1. E aqui a mesma coisa, informando mais um número, né, o segundo número, sendo armazenado na variável número 2. Aqui no processamento, nós temos uma variável que foi criada com o nome de resultado. E aqui nós estamos passando para ela que resultado nada mais é do que número 1 mais o número 2. Estamos aqui fazendo uma soma e armazenando nessa variável resultado. E a saída a gente mostra na tela para o usuário algum dado, né, alguma variável. Nesse caso a gente está imprimindo na tela o resultado da soma, né, que o usuário fez. Nós estamos mostrando para ele o resultado dessa soma. Agora partindo para o Visualg, né, para a gente mostrar aqui, a gente já teve um exemplo de código, né, que a gente mostrou no slide. Aqui a gente vai mostrar na prática que nós temos aqui a criação, a declaração das variáveis, é assim que se declara as variáveis aqui em Portugal, né, no Visualg. Nós temos a variável num1, num2 e a variável resultado, as três do tipo inteiro. Aqui nós vamos mostrar na tela para o usuário, digite o primeiro número, ele vai digitar e vai ser armazenado na variável num1. Aqui a mesma coisa, digite o segundo número, vai ser armazenado na variável num2. E o resultado vai ser num1 menos num2. Aqui a gente está fazendo uma subtração. Lá no exemplo a gente fez uma soma e aqui a gente vai fazer uma subtração e vai imprimir o resultado dessa subtração na tela para o usuário. Ou seja, né, executamos aqui com o F9. O primeiro número a gente pode digitar, por exemplo, o número 10. Segundo número vamos colocar o número 5. E aqui foi imprimido o resultado dessa subtração para a gente, que é 5, certo? Basicamente isso. Mostrando agora para vocês em Visual Studio, aqui no Visual Studio Code, em JavaScript. Nós temos aqui a criação de variáveis em JavaScript feita pelo let. Esse let aqui vem do inglês de let it change, né? Deixe mudar. Que é uma variável, ela pode mudar ao longo do tempo. Né? Tem outras formas de criar variável aqui no JavaScript. Nós temos o var, que foi descontinuado, né? As pessoas não usam mais hoje em dia. O var é praticamente a mesma coisa do let, com algumas diferenças que não vamos entrar em detalhes aqui. E o const, né, que é a constante, isso aqui não vai mudar ao longo do algoritmo. Se eu, por exemplo, colocar aqui que const num é igual a 1, sempre vai ser igual a 1. Né? Esse num ele não vai mudar ao longo do algoritmo. Mas voltando aqui do jeito que estava,
let num1, let num2 e resultado, nossas três variáveis. Aqui a gente vai pegar o primeiro valor com o usuário, né, e vai armazenar no num1. Aqui nós vamos fazer o mesmo com o num2 e o resultado que vai ser igual a num1 menos num2. E aqui nós vamos imprimir esse resultado na tela, né? Aqui esses métodos, né, o prompt, o alert, como eu disse, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre o JavaScript aqui nesse curso, certo? Vocês vão ver basicamente, né, o que cada um faz. O prompt ele vai abrir uma janela no nosso navegador onde o usuário pode digitar algo. E o alert vai imprimir na tela, né, para o usuário. Então, vindo aqui para o navegador, que nós podemos aqui digitar aqui o primeiro número. Vamos fazer diferente agora, vamos digitar o número 20, vamos digitar o segundo número, número 10, e aqui o resultado pra gente que é 10, certo? Então, basicamente isso. Essa foi a nossa segunda aula. Aguardo vocês na nossa terceira aula.